Dai Top News, educação híbrida no Brasil. Vamos lá, continuando o nosso curso de ensino híbrido. Hoje eu vou falar, gente, do desafio de promover a aprendizagem do aluno. Pensar o aluno no centro do ensino está longe de ser uma concepção dos dias atuais. Infelizmente, há mais de 2 séculos, minha gente amiga, há mais de 2 séculos surgiram estudos pioneiros preocupados, tentando inverter o círculo vicioso vigente. Em vez do aluno estar em torno de uma instrução imposta, a escola deveria girar em torno dele. Os princípios dessa nova visão, nova pedagogia, serviram de inspiração para reformas educacionais. Nesse contexto, Maria Montessori tem papel de destaque. O conceito fundamental que sustenta a obra pedagógica de Montessori é que as crianças necessitam de um ambiente apropriado, onde possam viver e aprender. O que Montessori traz de novo, que ficou conhecido como método Montessori, é que além de levar em conta os centros de interesse das crianças, esforçava-se para encorajar a autodisciplina e o senso de responsabilidade. Nessa pedagogia, a diferença entre os alunos passaram a ser a referência principal a ser considerada no processo de ensino e aprendizagem. Ou seja, parte-se da noção que a escola deva proporcionar o desenvolvimento para todos. Promover a aprendizagem do aluno é um desafio. É um desafio, minha gente amiga. O que fazer diante disto? Pensamos que a solução possa partir inicialmente de 3 aspectos: planejamento, foco na pesquisa e no desenvolvimento de projetos e uso das tecnologias. No que diz respeito ao primeiro fator, planejamento, 2 coisas não podem ocorrer: o planejamento sem flexibilidade e a criatividade desorganizada, segundo Moran, 2012, viu, gente? Com o planejamento fechado, é impossível fazer as adaptações necessárias no dia a dia para poder atender o aluno. Já a criatividade desorganizada, que implica no fato de muitas vezes improvisar as aulas, faz com que se perca o foco e a potencialização do que se está ensinando. O segundo aspecto, o foco na pesquisa e no desenvolvimento de projetos, pode garantir que sejam realizadas conexões dos conteúdos, com a curiosidade e as necessidades dos alunos. Das perguntas, dúvidas e inquietações, pode surgir boas pesquisas e projetos, que também irão exigir planejamento e organização. E por fim temos o uso da tecnologia, que com certeza esse novo papel do educador pode gerar insegurança. Afinal, estamos acostumados, de modo geral, a pensar o professor como quem planeja, transmite, para que depois o aluno devolva o conhecimento em forma de avaliações predominantemente escritas. Contudo, se olharmos por outros viés, percebemos que essa concepção liberta. Durante muitos anos foi cobrado do professor, e ainda é, o domínio total do conhecimento de sua área. Assim, ainda causa surpresa o docente admitir para seus alunos e colegas que não sabe determinado assunto. Pode ser que em algum momento do passado tenha sido possível ao professor dominar o conhecimento da sua área, o que é difícil de acreditar. Relacionamos isso mais a uma estrutura de ensino que não permitia ir além. Entretanto, com a rapidez das informações e do próprio conhecimento, torna-se mais visível o fato de que não dominamos tudo. Nesse sentido, o que queremos compartilhar é que o aluno, tendo a possibilidade de construir seu próprio conhecimento por meio de sua autonomia, tira, pelo menos em parte, a total responsabilidade do professor pelo fracasso da escola, pelo fracasso escolar. Ou seja, o ensino personalizado
exige muito mais do estudante, que tem que ter autonomia e responsabilidade a ponto de ir atrás de suas necessidades, curiosidades e interesses. Claro que isso se dá com o planejamento, auxílio e monitoramento do professor, inclusive no processo de desenvolvimento da autonomia. Contudo, para que o professor consiga fazer esse papel de monitoramento, é preciso que ele reconheça as formas de aprendizagem dos alunos e os meios para ensiná-los. Isso não é uma tarefa difícil, porque nas salas de aula, de modo geral, nas salas de aula, as dificuldades se repetem, bem como a forma de resolvê-la, no sentido de se criar meio e tarefas adequadas aos estudantes, oferecendo-lhes a oportunidade de reconhecer como aprendem. Não é difícil encontrarmos alunos com dificuldades em leitura, outros que aprendem ou fazem o exercício de uma forma mais rápida, alguns que precisam de repetição de tarefa, que precisam fazer anotações, que precisam ler várias vezes, que têm baixo nível de concentração. O importante é variar as atividades e os níveis de dificuldade, cabendo ao professor propor tarefa que tenha o objetivo de contribuir para o crescimento do estudante. No caso do trabalho, em estações, pode ser delimitado o tempo e as etapas a serem seguidas, ou até mesmo deixarem os alunos livres para poder escolher o que fazer. Tudo depende do para quê. Entretanto, ressaltamos a necessidade do planejamento, das adequações e também do efetivo trabalho com as tecnologias. Pois, nesse sentido, as tecnologias têm que fazer parte do currículo. Tem que fazer parte dos currículos, dos planejamentos. Por meio delas, das tecnologias, estão à disposição dos alunos diferentes ferramentas para poder aprimorar seus conhecimentos. E o professor pode explorar as diferentes formas de aprender do estudante. Para refletirmos mais sobre o ensino voltado às necessidades do discente, do aluno, eu vou apresentar aqui alguns relatos, muitos dos quais se constituem de iniciativas simples e que até poderiam ser complementadas. Porém, todas partem do esforço e empenho de professores que buscam e anseiam por um desempenho satisfatório do aluno no que diz respeito à sua aprendizagem. Embora a presença das tecnologias da informação e comunicação não seja algo novo, né? A inserção curricular da mídia e educação começou a ser mais discutida a partir de diversas pesquisas e experiências escolares, com projetos desenvolvidos em escolas por meio de diferentes formas previstas aí na autonomia escolar. No entanto, apesar da diversidade de experiências em mídia, educação, no contexto escolar brasileiro, elas ainda não foram devidamente sistematizadas, pois na maioria das vezes foi considerada práticas isoladas, entre aspas, né? Que depende mais do interesse de trabalho de profissionais do que de políticas públicas a esse respeito. E quem disse isso foi Fantin, 2012, página 82, pode ir lá. De mero espectador a protagonista da aprendizagem. O desenvolvimento da autonomia do aluno em diferentes contextos educacionais. Relatos de experiências. Ao iniciar esta fala, meu objetivo não é aprofundar conceitos e apresentar densas reflexões, mas abordar algumas questões do ponto de vista de professor pesquisador, cujo laboratório de pesquisa é a própria sala de aula. Assim, a prática diária, aliada a estudos e a participação no grupo de experimentações em ensino híbrido, uma parceria da Fundação Lema do Instituto Península, possibilitou a reflexão sobre atividades, métodos e modelos visando a maximização da aprendizagem do aluno. Inicialmente, os principais destaques da proposta do ensino híbrido e que mais me chamou a atenção é que o aluno deixa de ser mero espectador, ao contrário do que ocorre ainda como uma estrutura de aula
e que durante a maior parte do tempo o professor explica os conceitos, explica os conteúdos e os estudantes os recebem. Uma das características do ensino híbrido é o desenvolvimento da autonomia do aluno. Em uma atividade realizada no curso técnico em informática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, os alunos deveriam passar por 4 estações. O tempo era delimitado para cada estação, nas quais os alunos poderiam trabalhar, no grupo que a compunha ou em duplas. A tarefa consistia em, primeiro, ouvir uma música em inglês quantas vezes fosse necessário. Segundo, destacar as palavras-chave procurando o seu significado, caso fosse necessário, é óbvio, e compreendendo o sentido do contexto. Terceiro, o sentido procurando palavras desconhecidas no dicionário, caso fosse necessário. Quarto, estação extra, para que as duplas ou grupos que concluíssem a tarefa lessem textos em inglês, revistas. As estações podem e devem ter variações, e podem ser 3, 4 ou mais. É possível que todos os alunos passem por todas as estações ou não. Isso dependerá sempre do objetivo da aula. No caso do exemplo citado, todos passavam por todas as estações. Destacamos, neste caso, 2 fatores que consideramos importantes, combinando previamente com o grupo ou não. O professor pode aproveitar as habilidades daqueles alunos que têm mais facilidade, em determinado conteúdo, para que sejam monitores. O interessante é que, muitas vezes, mesmo sem o professor direcionar o trabalho em estações, favorece a troca, e os alunos se ajudam e trabalham colaborativamente. Outro fator a ser destacado é que o docente tem a oportunidade de acompanhar os estudantes e pode se dedicar mais àqueles que necessitam explicações adicionais e auxílio. Nas práticas que a gente teve a oportunidade de aplicar, podemos verificar que são muitos os benefícios do ensino híbrido em sala de aula. No entanto, não podemos dizer que seja fácil. Um dos desafios é que o aluno precisa tomar decisões e muitos deles não estão acostumados a isso. Assim como existem professores cujas aulas são totalmente expositivas. Temos estudantes acostumados a ouvir e reproduzir, sempre seguindo o passo a passo. Diante desse desafio, e após a aplicação do modelo em sala de aula, a professora Verônica Martins, do Colégio Dante Alighieri, sugere que devemos propor atividade que desenvolva autonomia. Muitas vezes os alunos se sentem inseguros por não estarem acostumados com a liberdade de escolha. Precisamos estimular a autonomia para poder minimizar essa insegurança. Quanto mais aplicarmos, mais eles se acostumarão. É preciso criar a cultura híbrida na sala de aula. Concordamos com o que relata a professora Verônica. O aluno pode resistir e precisar de um direcionamento maior no início. Afinal, a experiência pode ser totalmente nova para o estudante. Porém, quanto mais estimularmos a buscar, mais satisfeito eles vão ficar com os resultados. E em pouco tempo, eles aprendem e podem ir além. E que não precisa esperar. E que a aprendizagem depende, muitas vezes, do seu próprio esforço. Outro aspecto a ser destacado no ensino híbrido é o fato de unir a aprendizagem presencial e online. Nesse sentido, enfatizamos a importância do uso das tecnologias em sala de aula. Ademais, quando falamos em unir ambos os métodos, é porque o ensino presencial não deixa de ser importante. A tecnologia serve para a otimização dos espaços de aprendizagem. Assim, o professor tem ao seu alcance inúmeras ferramentas para auxiliá-lo. Tá vendo essa imagem? Os alunos, depois de ler em inglês, debater em sala de aula,
sobre doações de órgãos, elaboram no laboratório de informática um mapa conceitual em inglês sobre o tema, utilizando essa ferramenta aqui de fazer mapas conceituais que você pode buscar aí, baixar, fazer o download na internet. Tá vendo? O que mais destacamos dessa experiência, gente, é a aplicabilidade do que foi debatido em sala de aula, a contextualização, a busca por informações novas e vocabulário novo. Pierre Levy, filósofo francês da cultura virtual contemporânea, já em 1996 chamava a atenção para o fato de que as tecnologias fazem parte da nossa cultura e devem ser potencializadas. Em entrevista para a revista Gestão Educacional, em 2013, o pesquisador, quando questionado sobre as dificuldades de utilização das tecnologias em sala de aula, argumentou: não há obstáculo. Todos os estudantes têm uma habilidade extraordinária para usar esse tipo de ferramenta. Agora, os professores têm que conhecer tão bem quanto as crianças. Sobretudo, isso tem que ser utilizado numa ótica de aprendizagem colaborativa. Eu acredito que o professor precisa se capacitar, porque ele só pode ensinar aquilo que domina. Eu não acredito na formação do professor apenas para usar as redes sociais. O professor também tem que se esforçar, utilizar isso para si próprio. É só uma questão de entrar nessa cultura e de implementar, utilizando essas ferramentas. E quem disse isso não foi eu, não. Foi Mesquita, 2013, página 1. Pode ir lá ver. Nessa perspectiva, a professora Lisiane César de Oliveira, do Instituto Federal de Educação, destaca que é preciso aceitar essas mudanças, compreendê-las e inserir as tecnologias como recursos potencializadores do processo de ensino-aprendizagem nas práticas docentes. Cabe-nos ainda ressaltar que, ao aceitar o desafio de propor aulas, utilizando aí estações, misturando o ensino presencial e online e proporcionando ao aluno diferentes espaços de aprendizagem, passamos a fazer parte de um grupo de professores e de pesquisadores e o de refletir e contribuir por meio de práticas, observações e estudos, para poder, gente, melhorar a qualidade de ensino do nosso país. Por favor, alguns podem até nos chamar de sonhadores. Alguns podem, sim, nos chamar de sonhadores, que chamem. Outros de idealistas. O certo, gente, é que ensinar, sobretudo em sala de aula, tem se tornado, a cada ano, um grande desafio. Desafios nos foram propostos. Estudamos, planejamos, erramos e acertamos. Mas sempre com responsabilidade e a certeza de que era o melhor que cada um podia fazer naquele momento. Com os relatos, queremos inspirar outros professores a compartilhar suas experiências e instigar aqueles que ainda não incorporaram as concepções aqui abordadas a ousar, tentar e experimentar. O fato de não termos a educação ideal, não no sentido de perfeição, mas no sentido de qualidade, torna cada um de nós uma peça fundamental. E com isso, carrega-nos de responsabilidade. Afinal, está também em nossas mãos a mudança que tanto queremos. Desse modo, cada profissional, seja ele professor, gestor ou técnico, tem em suas mãos o poder de decidir entre simplesmente aceitar que o sistema está defasado ou ser um agente das tão almejadas mudanças, aceitando os desafios aí que nos foi proposto. Acreditamos que a segunda opção, ser um agente das tão almejadas mudanças, apesar de ser a mais desafiadora, com certeza, gente, é a mais satisfatória.
Então vamos lá arregaçar as mangas e mudar a educação do nosso país. Tenham coragem. Enfrente. Aprenda. Nós também somos aprendizes. A gente precisa acreditar nisso e ver isso acontecer na prática e não na teoria.